Eu queria abrir a Bíblia, queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, nós vamos ler apenas do 1 ao 8. Amém? Enquanto você abre, quem está transmitindo? Tá? Ok? Tá não? Tá sim? Fazer que nem pastor Ricardo, a gente realmente não vê não, viu, o dedinho. A gente não sabe se está assim ou se está assim. Está assim, né? Amém, amém. Aproveito para cumprimentar os irmãos que nos acompanham de casa, a nossa transmissão no YouTube, você que não pôde estar conosco, o nosso abraço, também estendendo a toda a sua família, que o Senhor te abençoe, sempre que possível, esteja conosco nas nossas celebrações. Deus abençoe sua família, sua casa e a sua semana, em nome de Jesus. Isaías capítulo 6. A partir do versículo 1. Diz assim o texto: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de aqui podermos ser instruídos pelo teu Santo Espírito, de podermos, Senhor, receber a tua porção, de podermos ser alimentados por ti. E te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações, trata com cada um que aqui está, fala profundamente, Senhor, e nos conduz às transformações que precisamos viver. Assim nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como falava, encontros transformadores, realidades distintas. Temos diversos registros nas Escrituras que narram acerca de realidades de vida, de transformação na vida de pessoas, a partir desse encontro com o Senhor. E para além daquilo que está registrado nas Escrituras, você e eu certamente conhecemos vidas transformadas pelo Senhor. Certamente você e eu podemos afirmar, a partir talvez da nossa própria experiência, da nossa própria vivência, que de fato vivemos e experimentamos uma nova realidade de vida a partir de um encontro que tivemos com Cristo. Amém? Essa é uma realidade que comunica a toda a igreja de Cristo. Mas aqui nós nos deparamos com um relato
com um momento que é anterior, que está no Antigo Testamento, assim como foi o encontro de Moisés. Assim como foi o encontro de Moisés com Deus. Moisés que se depara ali com aquela teofania, como chamamos na teologia, né? As manifestações, as formas como o Senhor se apresenta diante das pessoas e traz ali a sua palavra, o seu chamado. E aqui também estamos diante desse momento em que Isaías, numa visão, como diz o texto, se vê diante da glória do Senhor. Percebe experiências diferentes. Moisés foi uma sarça. Paulo foi uma luz. Isaías narra uma visão. E talvez nós encontremos outros relatos e outras experiências acerca desses encontros que têm as suas formas, os seus momentos distintos, variados. E que, como dizia, creio eu, na semana passada, às vezes nós alimentamos a expectativa de um encontro com Deus, onde algo de muito sobrenatural possa acontecer, porque olhamos para essas experiências que são únicas, que são específicas, que foi manifestação da vontade de Deus naquelas vidas, e esperamos, eventualmente, que algo dessa natureza nos aconteça. Quando o Senhor, talvez todos os dias, esteja se apresentando diante de nós, marcando encontros, nos chamando à transformação e não nos damos conta. Porque nós desenhamos, porque nós não vai sair a palavra, nós caractura, é essa a palavra? Caracturamos, né? Não sei nem se eu estou dizendo a palavra certa. Sabe, nós desenhamos, nós inventamos na nossa cabeça como que deve ser a nossa experiência com Deus. E eu relatava no domingo anterior, pela manhã aqui, que quando me converti, quando entreguei a minha vida a Cristo, com a minha relutância, com todas as minhas dificuldades, eu dizia, o coração ardendo, eu entendia que Cristo estava falando, que o Espírito comunicava ao meu coração e eu estava entendendo a mensagem, mas querendo fazer prova de Deus, na minha imaturidade, meninice talvez, ainda jovem, 19 anos, eu dizia, Senhor, se o pastor falar assim, eu vou. Alguém se identifica com esse tipo de experiência? Se o pastor falar assim, eu vou. Deus está falando, mas a gente quer ouvir o homem. Deus está se comunicando conosco através da sua palavra. Ele está fazendo arder o nosso coração, nos fazendo entender aquilo que Ele está comunicando, mas nós queremos moldar a forma como o Senhor fala conosco, e Ele, por misericórdia, Ele nos alcança, Ele faz, Ele age. Apenas aqui a título introdutório, trazendo esses contextos, nós estamos aqui diante de um profeta conhecido nas Escrituras como o profeta maior, não porque tivesse sido mais importante do que os demais profetas, mas porque deixou mais registros. Temos 5 profetas maiores, ou 4, na verdade, 5 livros, 4 profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Jeremias que escreve 2 livros, o livro do profeta e o livro de Lamentações. Enfim, e que às vezes idealizamos e temos essas pessoas como mais especiais, mas quando nós olhamos para a realidade de transformação daquilo que esses encontros promoveram nessas vidas, não temos como não nos identificar, olhar para a nossa realidade e assim também entendermos o agir de Deus que nos encontra e nos transforma. Essa era a realidade de Isaías, e o texto ele inicia falando que nessa visão Isaías tem a percepção do Senhor sentado no seu trono, onde as suas vestes desciam até o templo,
serafins estavam sobrevoando, estavam ali ao seu redor, com 6 asas, cobrindo o rosto, cobrindo os seus pés e voando. Olha que extraordinária visão. E eu perguntava domingo passado aos irmãos pela manhã, assim como Paulo, já pensou Jesus aparecer para você? Uma grande luz, aquela voz maravilhosa. Amém! Que maravilhoso seria. Mas ele também aparece, sabe, a cada momento, a cada oportunidade que ele nos dá de ouvirmos a sua voz, a sua palavra, comunicando acerca de quem somos, a partir da ministração do Espírito Santo, sobre a sua justiça, sobre o juízo, nos convencendo da nossa condição. Mas Isaías tem essa experiência, vê todo aquele desenhado na sua visão, todo aquele contexto que vai apontar para a perspectiva de ser Deus, um ser santo, como os serafins declaravam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a primeira lição, queridos, que eu gostaria que nós tirássemos dessa leitura, dessa reflexão, desse texto nessa noite, a partir dessa percepção que Isaías tem, da visão que ele tem do Senhor e da sua santidade, é que, se você quiser anotar, anote. O encontro com o Senhor expõe a nossa realidade pecaminosa. O encontro com o Senhor expõe a nossa realidade pecaminosa. Eu queria fazer uma pergunta aqui, não se sinta constrangido em responder ou não responder. Você se acha uma boa pessoa? Você se acha uma boa pessoa? Mais alguém? Mais ou menos, Yasmin? Diva está levantando. Os irmãos estão com medo de dizer que é. Quem mais aqui no mezanino? Tem gente boa aí? Só tem gente ruim. Tem gente levantando a mão ali. Tem gente boa ali também. Amém, gente. Amém. Essa é uma percepção que nós precisamos ter, logicamente, a partir daquilo que Cristo fez e faz em nossas vidas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu queria que você tivesse um entendimento talvez diferente desse. Entendendo a nossa realidade, essa confrontação que diante do Senhor, a nossa pecaminosidade ela é exposta, nós entendemos que não somos bons. Nós entendemos o quão somos falhos, o quão somos imperfeitos, pecadores. É essa percepção que Isaías tem. Perceba o que ele diz, ele tem essa visão, e ele se coloca diante do Senhor e diz: ai de mim, eu estou perdido. Aqui era um judeu, alguém que se entendia parte do povo de Deus, alguém que se entendia dentro daquela exclusividade, né, que o Senhor, que Yahvé, era apenas para os judeus. Alguém que conhecia a lei, que conhecia a Torá, que conhecia o ensino mosaico, o ensino de Moisés. E diante da visão da glória de Deus, não houve outra manifestação daquele homem, senão declarar: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, dos meus pecados, ai da minha vida, da minha existência diante da santidade de Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Os meus pecados, as minhas falhas, diante das nossas percepções de que somos bons, talvez nos comparando com alguém, por não cometermos determinados atos reprováveis socialmente.
Algo que nós precisamos, na verdade, entender, queridos, a partir desse encontro que nós experimentamos. É que essa luta, dessa inclinação pecaminosa, ela permanece. Essa exposição diante do Senhor acerca de quem nós somos, ela permanece. A diferença é que em Cristo, toda sorte de culpa é lançada fora. Mas não é porque eu sou bom, porque eu mereço, mas é porque Cristo se oferece em meu lugar. E Ele sim é bom, é perfeito. Certa vez eu fui visitar uma família que estava passando necessidade, vivendo algumas dificuldades. Levar alguns alimentos, levar uma palavra. E é interessante como esses momentos, às vezes, plantam em nós, nos nossos corações, esse sentimento de acharmos que somos bons. E eu fui no caminho todo o tempo, dizendo, eu vou chegar, uma das coisas que eu vou dizer lá para essa irmã é que eu não sou bom. E eu disse, meu irmão, eu estou aqui não é porque eu sou bom, não. Eu não sou, não. Eu posso lhe frustrar, eu posso falhar com você. Sabe, você pode se sentir eventualmente traído por mim. Mas deixa eu lhe dizer quem é bom, é Jesus. E sabe por que eu estou aqui? Não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom na minha vida e Ele me manda vir aqui. Porque no meu falso senso de bondade, queridos, isso é comum a todos nós, é mais cômodo eu estar em casa. É mais cômodo, talvez, eu economizar do que eu tenho, do que dividir com o outro. Isso é uma realidade que comunica a todos nós. E não podemos ser hipócritas. A nossa bondade, ou o nosso senso de bondade, ele é limitado. E ele é exposto diante da santidade de Deus. Diante de quem Deus é. Por isso, a santidade de Deus, o encontro com o Senhor expõe a nossa realidade pecaminosa. A visão relatada por Isaías do Senhor assentado em um trono, e cada detalhe acerca das vestes dos serafins, a proclamação enfática acerca de Deus, levam-no à conclusão: ai de mim. Que todos os dias nós possamos nos colocar na presença do Senhor, diante dEle ao acordarmos, e dizer: Senhor, ai de mim, que sou um homem, que sou uma mulher de lábios impuros, que vive em meio a um povo de lábios impuros. Me transforma, Senhor, todos os dias. É um processo contínuo, necessário nas nossas vidas, desse amadurecimento. Alguns talvez um pouco mais adiante na caminhada, outros iniciando, outros talvez caídos pelo caminho. Um processo necessário de santificação, de transformação em nós. Assim também acontece conosco quando nós temos um encontro com o Senhor. Essa verdade acerca de quem Ele é expõe nossa realidade de pecado. O nosso senso de bondade, talvez, se você fosse perguntado hoje, de acordo com os mandamentos, os mandamentos da lei, da Torá, os 10 mandamentos que Isaías conhecia, certamente conhecia. Amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outros deuses, não dar falso testemunho, guardar o dia do Senhor, honrar pai e mãe. Se você fosse fazer um julgamento sincero de você mesmo, a partir apenas dessas 10 ordenanças, desses 10 mandamentos de Deus para você não pode ser reprovado em nenhum. Você ia para o céu ou para o inferno? Todos nós condenados. A palavra que nos expõe: não há um justo sequer, senão aquele que nos justificou, aquele que nos transformou, aquele que nos deu novas vestes,
aquele que nos deu o Espírito Santo, para esse sim, habitando em nós, guerrear contra o mal que há em nós, contra a nossa natureza caída diariamente, lutando e vencendo as lutas contra o pecado. Ai de nós que somos homens e mulheres de lábios impuros e vivemos no meio de um povo de lábios impuros. Mas a esperança está em Cristo. A esperança está no Senhor, naquele que nos perdoa, naquele que nos purifica, diz o texto, logo na sequência, a partir do versículo 6. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Perdoar, queridos, no hebraico, é o verbo kafar, que significa expiar, apagar, redimir, anular. É essa perspectiva de um pecado que já não é mais considerado. É interessante quando nós olhamos para essa realidade, né? Nós estamos falando ali do contexto do Antigo Testamento, onde lá ainda no Pentateuco nós temos todas as prescrições sobre os ritos, os procedimentos que o povo de Deus deveria seguir para se purificar. E era comum no dia do Senhor, no dia da expiação, melhor dizendo, dos pecados, que houvessem brasas no altar no templo. E é exatamente essa referência que Isaías usa aqui, que nós encontramos nessa relação dessa brasa que é tirada do altar, o altar que representava a presença do Senhor no Santíssimo, no local Santíssimo no templo, e que é levada até a boca de Isaías, que se reconhece pecador. E perceba, essa exposição dos nossos pecados nos leva necessariamente a esse reconhecimento de uma iniquidade que carregamos e que precisa do nosso arrependimento e que precisa do nosso sincero quebrantamento diante do Senhor, que precisa de uma transformação que é de dentro para fora. Como nós comentávamos também ontem no nosso pequeno grupo, às vezes o que vemos são transformações exteriores. Às vezes o que percebemos são vestes que são mudadas, o vocabulário. Eu começo a dizer misericórdia, está amarrado, está repreendido, está isso, está aquilo. Eu começo talvez a frequentar uma igreja culta, isso é importante, faz parte, mas como expressão antes de algo que aconteceu intimamente, de uma compreensão necessária de quem eu sou e de quem Deus é. A minha frequência religiosa, queridos, se não for pautada por um reconhecimento de alguém que é pecador, que não é bom, que é mal, ela de nada vale. Ela de nada vale, porque quando o Senhor nos encontra, o que é transformado primeiro é a forma como nós nos enxergamos. É a forma como nós enxergamos a Ele. Não apenas como talvez um gênio da lâmpada, sabe, alguém que está à disposição para me servir, não. Alguém que é santo, 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 o único digno de louvor, de glória, de honra, o único diante de quem eu devo me render, me prostrar, e para quem eu devo me santificar, o único. Quando a percepção acerca de quem Deus é e de quem eu sou, ela está corretamente colocada, eu consigo enxergar corretamente também todas as coisas à minha volta.
E a segunda coisa que eu queria que nós tirássemos como lição nessa noite é que, ao reconhecer os nossos pecados, ou os seus pecados, Isaías ele foi perdoado e purificado. Ao reconhecer os seus pecados, perceba, ele diz, ai de mim, que sou... Isaías ele tem a exata noção que estava diante de Deus, naquela visão, aquela percepção que ele estava tendo naquela visão, que era o próprio Senhor. E havia prescrições no Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, creio que no capítulo 9, acerca dessa realidade de que se alguém visse a Deus, deveria morrer diante da sua santidade, diante da sua majestade. E é essa percepção que Isaías tem. E ele confessa os seus pecados. Da mesma forma, quando nós temos um encontro com o Senhor, necessariamente, nós precisamos confessar os nossos pecados, reconhecê-los, pontuá-los, colocá-los diante de Deus. Como é que eu peço perdão de algo que genérico, como tantas vezes fazemos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Aqui Isaías ele pontua, algo bem pontual. E entenda essa perspectiva de homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros. De alguma forma abrangendo toda sorte de pecados que ele carregava e que ele entendia ter na sua vida. E que o conduziam para longe do Senhor. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Um pecado que é declarado por ele. A gente não sabe qual era o palavreado, que era que ele falava, ou que de fato representou essa expressão partindo do seu coração, mas uma sinceridade diante de Deus, diante da sua condição de pecador, arrependido dos seus pecados. E mediante esse reconhecimento, essa manifestação, corrigindo aqui, o texto está lá em Êxodo 33, 20, que aqueles que verem ao Senhor morrerão. Expresso ainda lá, por ocasião das tábuas entregues a Moisés, o povo ainda caminhando no deserto, Êxodo 33, 20. Isaías tinha pleno entendimento, conhecimento disso. Dada a sua miserabilidade enquanto pecador, e reconhece-se dessa forma diante de Deus. Entendemos que Isaías, por ato gracioso, e quando a gente fala gracioso, querido, é imerecido. Eu não mereço o perdão dos meus pecados, amém? Porque eu não sou bom. Eu não mereço o perdão dos meus pecados, porque eu não sou bom. Então é ato gracioso, é ato de misericórdia de Deus para conosco, derramando do seu perdão sobre as nossas vidas. E ele teve os seus pecados apagados e foi reconciliado, já não mais carregando a culpa por sua iniquidade. Mas agora experimenta essa transformação de sua condição diante de Deus. Antes, pecador, devedor, culpado. Agora, perdoado, purificado, reconciliado, ainda pecador, mas vivendo essa luta, essa guerra constante contra o pecado, dando testemunho daquele que o perdoa, que o purifica, que o transforma por inteiro, essa transformação, como disse, de dentro para fora, não mero estereótipo, meras características que eu apresento para o outro, mas as minhas convicções que mudam, o meu entendimento que muda,
a minha forma de enxergar, a minha cosmovisão, a forma como eu enxergo toda a existência, todo o cosmo que muda diante de um encontro transformador com o Senhor em minha vida. Da mesma forma, quando temos esse encontro, nós reconhecemos e nos arrependemos dos nossos pecados. Talvez alguém aqui não tenha ainda tido essa oportunidade de sinceramente se apresentar diante do Senhor, se arrependendo dos seus pecados, entregando, rasgando o seu coração, dizendo: Senhor, ai de mim, eu não mereço. Ai de mim, Senhor, me perdoa. Tenha uma certeza, meu irmão, minha irmã, Ele perdoa. Ele apaga toda culpa. Ele lança fora todo peso, toda dor, toda amargura. Diante daquilo talvez de pior que você possa imaginar. Se você se arrepender, quebrantar o seu coração, tenha convicção que Ele nos perdoa. Amém, igreja? Terceiro ponto, que está diretamente ligado, conectado à perspectiva do perdão. Primeiro, a exposição, a presença do Senhor, a manifestação do Senhor, esse encontro com o Senhor que expõe a minha realidade de pecado. Segundo, a perspectiva necessária de uma confissão que me leva ao arrependimento e me conduz e me apresenta o perdão e a purificação. Como dizia, a brasa que é tirada, a brasa que fazia parte de todo o cerimonial de expiação dos pecados no Antigo Testamento, que estava lá no templo, diante dos sacrifícios que eram oferecidos, aquela brasa que queimava as ofertas que eram apresentadas diante do Senhor, essa referência que é trazida de purificação, ainda estamos na Antiga Aliança. A percepção que ele tem dessa purificação a partir do ato do anjo. Mas não para por aí. Terceiro ponto. O encontro com o Senhor nos conduz à santidade. Não basta reconhecer, não basta ser confrontado, não basta falar. Tem que continuar. Quando a gente fala sobre santidade, queridos, necessariamente é um processo que continua, ele tem um início. A santificação, ela inicia por obra única e exclusiva do Senhor em nossas vidas, amém? É o Senhor que vem ao nosso encontro, amém? Não somos nós. Todos os relatos que nós trouxemos aqui, é o Senhor que vai a Moisés, é o Senhor que vai até Paulo, é o Senhor que vem até Isaías. Nenhuma dessas pessoas estava ali procurando, eu vou ali procurar a Deus para pedir perdão pelos meus pecados. Não, é o Senhor que vem e confronta e nos expõe por aquilo que Ele quer fazer, transformar em nós. Por misericórdia, por graça, pelo seu favor, Ele vem e manifesta pelo seu amor sobre as nossas vidas. E esse processo iniciado por manifestação da vontade soberana de Deus em nós, operado já na nova aliança, na perspectiva de recebermos o Espírito Santo, ele é um processo sinérgico, onde a ação do Espírito Santo em nossas vidas, que não havia necessariamente no Antigo Testamento, porque sabemos no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, o Espírito Santo era dado em momentos específicos a pessoas específicas para cumprir propósitos específicos. Cremos nós que Isaías posteriormente recebeu o Espírito Santo e agiu no poder do Espírito Santo, ministrando às pessoas, mas isso não era uma realidade comum como hoje é. Vivemos na graça. O Senhor nos santifica e mais do que isso, habita em nós, nos capacitando a viver em santidade,
a lutar contra o pecado. Ainda que falhemos, ainda que erremos. Mas uma luta que permanece nesse processo de santificação, que se inicia por obra exclusiva do Senhor, mas que tem a nossa participação e requer o nosso esforço. John MacArthur ele afirma que onde não há reconhecimento de culpa, não pode haver salvação, nem santificação. Onde eu não reconheço que sou pecador, que sou mau, que erro, não há salvação, não há perdão. E Isaías reconhece a santidade de Deus e se constrange por não corresponder a essa santidade. Lá em Levítico 16:12, ainda fazendo menção à brasa que é tirada do altar e levada até a sua boca, diz que o sacerdote ele pegaria o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Atrás do véu era o Santíssimo. Era o local que representava a presença materializada, por assim dizer, do próprio Deus ali em meio ao povo. Onde eram apresentados os sacrifícios pela expiação dos pecados. E é esse ato que nos comunica sobre esse processo de santificação, que tem um início, mas que não diz respeito a apenas um ritual, a apenas um momento, é algo vivido continuamente, é algo que nós experimentamos e lutamos dia a dia, que faz parte da nossa trajetória, da nossa caminhada. As leis cerimoniais, elas não tinham a capacidade de produzir salvação ou santificação em quem quer que seja. Nós bem sabemos disso. Os ritos, as leis que são dadas ao povo de Israel, tinham sim o aspecto de tratar esse aspecto de santidade na vida das pessoas, deles entenderem essa dependência do Senhor, se submeter ao Senhor. Mas imagine você, não eram os cereais, não eram os bodes, os carneiros, as pombas, os bois mortos. E o rei Davi, ele entendia isso. Ele entendia que o Senhor não se agradava de sacrifícios. Ele entendia que não era o ato em si, senão o coração. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aqui? O que me motivou a estar aqui nessa noite? Como está o meu coração verdadeiramente diante de Deus? Imagine você se apresentando diante do Senhor no dia da expiação, antiga aliança. Deus conhece os nossos corações. Ele sabe como estamos, a nossa realidade de pecado, de arrependimento ou não. As nossas práticas diárias, cotidianas que revelam, expõem verdadeiramente quem somos diante dEle. Não o que talvez as pessoas conheçam sobre a nossa reputação. Queridos, eu falo isso aqui com todo amor. Não entendam como um julgamento, mas a tratativa de Deus que começa comigo e começa com cada um de nós, com cada líder dessa igreja. O tratar do Senhor, a transformação necessária, estamos falando de transformação. Essa transformação que precisa ser evidenciada, precisa ser evidente, perceptível em nossas vidas. Para além de dizermos que somos cristãos nominais ou declararmos que somos batistas ou presbiterianos ou assembleianos ou católicos ou isso ou aquilo. Uma vida transformada que reflete o caráter daquele a quem confessamos como o Senhor das nossas vidas. Amém?
aquele que de fato nos transformou e continua moldando o nosso caráter. Esse é o apelo feito pelo Senhor ao seu povo, lá em Levítico 19. Sejam santos, porque eu sou santo. Essa afirmação ela precisa nos constranger todos os dias das nossas vidas. Sejam santos nos seus negócios. Sejam santos nas suas tratativas, sejam santos nos seus trabalhos, sejam santos nos seus relacionamentos, porque o Senhor é santo. E nós servimos a esse Senhor. Sejam santos no seu pensar, no seu falar, na forma como você se porta. Santidade que não tem a ver, repito, com estereótipos, com as vestes. Eu gosto de dizer que, eventualmente, nós nos portamos enquanto cristãos protestantes, dizendo, venham como está. Mas quando chegar aqui, troque de roupa. O nosso pensamento, na verdade, deveria ser, venha como está. E o que o Senhor transforma o seu coração. E o que mais Ele desejar transformar na sua vida. Julgamos as pessoas pela forma como elas vêm, talvez, de chinelo, de bermuda, de saia, seja como for. Temos os nossos preconceitos, porque criamos um estereótipo de quem é ou não um homem ou uma mulher de Deus. Pelo paletó, pela camisa, nova ou velha. Ah, se isso falasse alguma coisa sobre santidade. Os irmãos comerciantes aí de roupa iam se dar bem, mas não tem nada a ver com isso. Apenas um exemplo. Não são as vestes, senão o coração, senão o ser por inteiro. Se preocupe menos com os aspectos exteriores, se preocupe mais com o seu coração, com os seus pensamentos, com o seu ser, com a sua intimidade diante de Deus. Deixe que as coisas que são acessórias sejam transformadas com o tempo. Que o Senhor te convença. Eventualmente nós nos deparamos com irmãos. Pode usar tatuagem ou não pode? Brinco. Eu não vou responder isso aqui. É o Senhor, é o seu coração. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Nós aprendemos que qualquer coisa que nós façamos deve ser para a glória de Deus. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso tem a ver com santidade. Viver para a glória de Deus é ter uma vida santa diante do Senhor. É ter uma vida que expressa o caráter do Senhor em todas as coisas, em todo o tempo. Não é o usar ou não usar, o fazer ou não fazer. É a minha relação sincera, autêntica. É o testemunho que eu dou, que fala muito mais do que as minhas palavras. Que grita, muitas vezes, aos outros. Na forma como eu me expresso, na forma como eu me relaciono. Santidade, queridos, pressupõe transformação de caráter. De caráter. Práticas que são abandonadas. Práticas que desagradam a Deus, sabe? Pecados de bolso entranhados que nós insistimos em permanecer neles. É isso, é lançar fora, é se desprender. É não vivermos como se não soubéssemos, enganando a nós mesmos, porque ao Senhor ninguém engana. Como vemos, vem do próprio Senhor o exemplo e a iniciativa para que sejamos santificados. Contudo, é algo para o que também nós precisamos nos esforçar.
É o que Pedro escreve lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 14. Pedro diz: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. É uma ação sinérgica. Eu me esforço e o Espírito Santo está comigo, me dando a força, me capacitando, me dando estratégia, sabe? Dizendo, não vá por aí, não faça isso, a gente teimoso faz. O Espírito está lá, dizendo, haja dessa forma, faça assim, a gente, Espírito, fica aí, que eu preciso ganhar nisso aqui. Ontem eu escutei um testemunho maravilhoso de uma irmã, não vou dizer quem foi, não. Maravilhoso, queridos, no trabalho, uma situação onde de alguma forma ela se beneficiava financeiramente, de algo que havia sido imposto pela própria empresa. Olha, a taxa para determinado serviço é esse. Ainda que o valor que seja pago ao profissional que faz, o terceirizado, seja menor. E qual era o procedimento? A empresa continua cobrando esse valor X, a gente paga Y ao profissional e vocês embolsam o restante. E parecia ser tudo bem, uma prática corriqueira, né? Algo que, não, isso aqui não fui eu que inventei, foi o meu chefe que disse que era assim, então eu vou continuar fazendo. E achei interessante a irmã dizendo como que aquilo incomodou o seu coração. Ela entendeu que não pertencia a ela. Estava sendo tirado do bolso de alguém. Ainda que fosse uma instrução da empresa, era instrução errada. A princípio ela deixou de receber, disse, não faça isso mais não. E até chegou a pegar o dinheiro e dar a outra pessoa. Não, eu não vou ficar com esse dinheiro não, passar na rua e vou dar para uma pessoa na rua. Mas ela disse, não, isso ainda está errado. Esse dinheiro não é para chegar na minha mão de jeito nenhum. Como é que eu estou dando a outra aquilo que não me pertence? Sabe, queridos, é nas pequenas coisas, e ela falava sobre isso. É nas pequenas coisas que nós nos santificamos, é nas pequenas coisas que nós vemos a transformação de Deus em nossas vidas, é nas pequenas coisas que o Senhor se manifesta diante do outro, é nas pequenas coisas que a nossa vida expressa o caráter santo do Senhor. Aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Ainda que talvez me pareça bom, se não agrada a Deus, eu lanço fora. As minhas decisões diárias, cotidianas, dizer não aos pecados, as tentações. Eu creio que todo mundo aqui é tentado. Alguém aqui não é tentado? Todo mundo aqui é tentado? Levanta a mão aí, todo mundo. Vamos fazer a aula. Para mexer vocês estão calados. Todo mundo aqui é tentado, amém? Eu creio que ninguém aqui chegou ainda no estágio de dizer, tentação. Ali, não. Existem algumas coisas que nós temos somos mais fortes, vamos assim dizer. Existem outras que somos mais frágeis, temos mais fragilidades. E essa é a nossa luta, nos santificando, lutando contra essas coisas. Constantemente. Uma santificação que inicia na obra de Cristo, no encontro transformador que temos com Ele. E que vai perdurar por toda a nossa vida. E que só estará completa na eternidade. O nosso esforço é o processo, é o dia a dia, é subindo um degrau, a cada dia. Não sei quando é o fim da escada, mas todo dia eu me esforço para ir mais um pouquinho na jornada. Que é difícil, estou dizendo que é fácil não, é difícil. A questão é, você tem se esforçado ou você tem sucumbido? Ou você tem desistido? Ou você tem se entregue aos desejos, às paixões?
Na nova aliança, a igreja ela recebe o Espírito Santo que nos capacita e luta conosco contra o pecado. Isso não era uma realidade no Antigo Testamento. Isaías ele foi perdoado e santificado pelo Senhor, mas a sua vida nos revela todo o seu esforço. Eu não sei se vocês sabem, queridos, profetas, os irmãos aqui que cursaram do Monte aos Corações comigo vão lembrar. Os profetas, diferente dos profetas que a gente vê hoje, né, que se apresenta como profeta por aí, eles eram conhecidos, eles eram pessoas marginalizadas. Eram pessoas que traziam mensagens duras de confronto quanto aos pecados do povo. Não eram pessoas benquistas. Eram pessoas desprezadas. Quem era que queria ouvir? Ei, Deus vai destruir isso aqui tudinho. Essa era a mensagem de Isaías. A partir dessa transformação. É muito bom ser profeta de coisa boa. Ei, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar um carro novo, Deus vai fazer, sabe, uma casa, aquela casa que você deseja. Ser profeta, queridos, é anunciar a vontade de Deus, é ser boca de Deus. Às vezes a gente diz coisa que Deus não disse. Deus não disse, mas a gente fica inventando, iludindo os outros. Profeta, ei, ser chamado para ser profeta era negócio difícil. Expressar a vontade de Deus para um povo iníquo. Ora, o profeta está dizendo que é um homem de lábios impuros. Vivendo no meio de um povo de lábios impuros, e ele ia dizer para os povos de lábios impuros: ei, vocês são tudo pecador. Vocês não valem nada. E o Senhor vai destruir tudo isso aqui. Jerusalém vai ser dominada pelos babilônios. Mas mais do que isso, no seu processo ele também anuncia a redenção. Ele anuncia o Messias, aquele que viria transformar uma realidade de destruição na vida daquele povo em um novo momento de glória. Ser boca de Deus, comunicar aquilo que Deus quer. Só temos essa capacidade, queridos, quando vivemos nesse processo de santificação, quando nos submetemos à vontade de Deus e de fato comunicamos não aquilo que queremos ou que nos agrada, mas aquilo que Deus exige de nós. Aquilo que Deus nos conduz a fazer, a falar, a propagar. Quarto e último ponto, para nós concluirmos, nós vemos que o encontro com o Senhor expõe a nossa pecaminosidade. Nós vemos que, a partir desse encontro, Isaías confessa os seus pecados e é perdoado e purificado. Nós vemos que esse encontro com o Senhor nos conduz a um processo de santificação. E ainda mais, o versículo 8, o texto que nós acabamos de ler, traz algo extremamente maravilhoso. Depois de todo esse processo, esse tratar do Senhor com Isaías, Isaías declara que houve naquela visão: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Eu queria destacar aqui, queridos, uma postura diferente de Isaías daquilo que nós vemos em Moisés e em Paulo. O que nós vemos lá em Moisés é alguém que ouve a voz do Senhor, sabe que é o Senhor se apresenta para ele, e a relutância: não, Senhor, não vou, eu não posso, eu não sei falar,
eu não tenho essa capacidade, eu tenho medo, eu vou falar com o faraó, isso é conversa. Essa postura que nós vemos em Moisés. Em Paulo, nós vemos uma outra circunstância de que ele diz, quem é você? Naquele primeiro momento, ele não conhece a Cristo. Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Nós vemos um desconhecimento e nós vemos um processo de formação posterior na vida de Paulo. Fica cego, 3 dias sem comer, sem beber, é restaurada a sua visão, ele passa algum tempo com os discípulos e posteriormente ele passa a anunciar o Evangelho com autoridade. Aqui nós temos essa condição diferente, essa situação diferente, onde Isaías ele reconhece o chamado de Deus, ele reconhece ao Senhor, ele se reconhece pecador diante do Senhor, teme pela sua própria vida, inclusive, por estar tendo aquela visão. Mas algo muito lindo nós vemos na postura de Isaías. Após ser purificado, santificado, perdoado, a resposta de Isaías, Senhor, envia-me. Para onde? Fazer o quê? Senhor, envia-me. Para Moisés foi dado todos os detalhes do que ele ia fazer, como ele ia fazer, o cajado, ele ia jogar lá no chão, ia virar cobra, né? Lembra da narrativa? Êxodo 3, 4. Ia tocar água, ia virar vinho. Deus dá todas as demonstrações ali do seu poder para Moisés, tentando convencer Moisés a ir. Paulo também passa por esse processo de discipulado, né, junto aos discípulos, após esse encontro com Cristo. É lindo ver Isaías aqui nesse momento, não por qualquer mérito, quero aqui registrar, sempre nós dizemos isso, mas certamente por algo que o Senhor fez na vida dele. A quem enviaremos? Eis-me aqui, envia-me. E esse é o quarto e último ponto. O Senhor que nos encontra e transforma, Ele é o mesmo que nos envia. É o mesmo que nos capacita, que nos habilita, que nos dá as ferramentas, as estratégias. Eu não preciso saber dos detalhes. Eu não preciso saber daquilo que me espera. Eu não preciso ter medo, eu não devo ter medo. Eu devo confiar. Eu devo me submeter. Eu devo me entregar e eu devo viver aquilo que Deus quer que eu viva, que eu experimente. Como vimos, Isaías, ele tem essa visão com toda a glória. Ele fica aflito, reconhecendo sua condição de pecador. E aí vem esse chamado, essa pergunta, onde ele se quebranta na presença de Deus. Envia-me, Senhor. O Senhor já me perdoou, o Senhor já me purificou, o que mais eu quero? Eu vou. Fazer o quê? Não sei. Ele seria rejeitado. Não pense que ele seria alguém extremamente amado pelas pessoas quando estivesse anunciando aquilo que Deus queria que ele anunciasse. Não era outra coisa. Ele é um profeta pré-exílico, né? Ele iria anunciar a destruição de Jerusalém. O juízo de Deus sobre o povo de Israel, do sul, tendo vivido ali por volta de 740 a.C., conhecendo a realidade já do domínio assírio, sob o reinado do norte, lá vai ele lá falar, dizer, ei, agora é a vez de vocês. Toda rejeição, toda luta. Eis-me aqui, Senhor. John MacArthur nos ensina que a submissão à autoridade absoluta de Cristo não é uma opção, mas é uma obrigação suprema. A submissão à autoridade absoluta de Cristo não é uma opção. É uma obrigação suprema para aqueles que se entendem transformados por Ele. Por aqueles que tiveram
um encontro verdadeiro, transformador com o Senhor. Nesse sentido, nós entendemos que a obediência irrestrita ao chamado do Senhor e ao envolvimento na sua missão é parte primordial da transformação experimentada pelo cristão. Não é opcional, meus irmãos. Não é opcional, igreja. É consequência, é derivação. Se eu não entendo isso, ore ao Senhor. Se você não entende o seu papel, o seu enviar, o seu ide, ore ao Senhor, que lhe dê discernimento quanto a isso. São coisas conjuntas. Reconhecer a minha natureza de pecado, confessar, ser perdoado, ser transformado, viver em santidade e proclamar as verdades dessa transformação que eu vivo, que eu experimento, amém? Não é algo opcional. Antes indiferentes e até opositores, agora envolvidos e comprometidos com a mensagem de juízo e salvação. Essa é mais uma evidência da vida de alguém encontrado e transformado pelo Senhor. O amor pela missão, o amor pelo Evangelho, o amor pela obra redentiva de Cristo. Esse amor que nos leva a proclamar, a falar, a testemunhar, que nos leva a exprimir de todas as formas, de todas as maneiras, aquilo que vivemos, aquilo que já experimentamos. E concluo, a banda pode vir. O reconhecimento do pecado, o perdão, a santidade e o envolvimento na missão de Cristo evidenciam vidas transformadas pelo Senhor. Você consegue verificar, identificar, perceber-se inserido dentro desse contexto? Reconhecer-se pecador, entender o perdão dos pecados, dos seus pecados, viver uma vida em santidade e ser instrumento de Deus, essa é a verdadeira transformação que todo homem, toda mulher de Deus deve evidenciar em suas vidas. Para aqueles que já entendem que são pecadores e tiveram seus pecados perdoados na cruz, permanece o desafio diário para nos santificarmos e sermos agentes do reino. Para aqueles que já confessaram a Cristo e entendem a sua natureza de pecado, a sua luta constante e vivem esse processo de santificação, a certeza de que Ele está conosco, de que Ele luta por nós, que Ele nos conduz nesse processo de aperfeiçoamento dia após dia. Vivemos nessa certeza, nessa garantia, sabemos quem é por nós, sabemos que Ele está conosco. Para aqueles que até então não se reconheciam pecadores, como Isaías o fez, o Senhor vem ao seu encontro para te apresentar o seu perdão. O Senhor vem ao seu encontro para te apresentar o seu perdão, para apagar os seus pecados, para te santificar e para te chamar a servi-lo. Não rejeite esse chamado. Não adie essa oportunidade. Não coloque mais uma desculpa. Não crie barreiras para aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Seja transformado pela graça, pelo amor e pelo poder de Cristo. Seja transformado por aquele que verdadeiramente pode te transformar de dentro para fora, te fazendo um novo homem, uma nova mulher, te dando novas vestes espirituais,
te fazendo nova criatura, te levando a experimentar de nova vida, um novo momento, uma nova existência, porque tudo se fez novo e as coisas antigas passaram. Se você não experimenta dessa transformação, meu irmão, minha irmã, o Senhor vem ao teu encontro nessa noite e te convida. A iniciativa é dele. Foi ele que preparou esse momento. Foi ele que criou a oportunidade. Ele está falando contigo. E se você assim entende, se entende pecador, se você entende que diante da santidade de Deus, entende a sua iniquidade, entende que não é bom, entende que não merece, que não é merecedor de qualquer favor de Deus. Se você entende que o Senhor está aqui, oferecendo perdão para a tua vida, lançando fora, apagando toda a culpa, todo remorso, toda dor, Ele quer ouvir o teu sim, no teu coração. Ele quer que você abra a sua vida, já não mais seja resistente. E talvez você até já tenha experimentado, talvez você já tenha tido esse encontro com o Senhor. Talvez você já saiba o que é ter uma vida transformada por Deus. Mas talvez você tenha caído. Talvez você tenha escorregado. E hoje é mais um encontro que o Senhor preparou para te oportunizar um recomeço.